Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori. E cara, não adianta, tem dia que nada, absolutamente nada dá certo. Santos ontem, com menos de um minuto de jogo, teve uma bola na trave. Se aquela bola entra, se não faz nada, mas se aquela bola entra, talvez o jogo tivesse sido totalmente diferente. Até os 9 minutos, que é quando sai o gol do Red Bull, o Santos tem seguidas chances, várias chances, o Santos bem marcando a saída de bola do Red Bull, e aí toma um gol em que deixa o Sacha livre e dali pra frente nada mais deu certo no jogo do Santos. É um resumo bem básico do que foi Santos e Bragantino na noite de ontem na Vila Belmiro. Então, um jogo em que o Santos perde por 3-1, não jogando mal, jogando até que bem, principalmente no primeiro tempo, mas enfim, não conseguiu. As coisas simplesmente não deram certo. Como eu falei, o C não entra em campo, mas são olhando, revendo os lances, é uma jogada centímetros para um lado, centímetros para o outro, uma finalização um pouco melhor e esse jogo teria uma outra história. Então, vamos falar um pouco de Santos 1, Red Bull Bragantino 3. Resultado que nos deixa na zona do rebaixamento com 30 pontos e mais 11 jogos a serem disputados, em que o Santos precisa de 5 vitórias nestes 11 jogos. O Santos compensou, basicamente, com as 2 vitórias fora de casa, as 2 derrotas em casa para Cruzeiro e agora para Red Bull Bragantino. Estamos na estaca zero dos jogos em casa. Precisamos vencer todos os jogos em casa. De novo. Então vamos falar desse jogo. Antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa o seu like e compartilha. E diga aí o que você achou da partida, que não foi ruim. O Santos que teve alguns desfalques, né? Tomás Rincon. Bom, Camacho não é exatamente um desfalque, mas enfim, Tomás Rincon, que é um jogador que estava fazendo muita falta, vinha jogando muito bem, mas teve voltas. A volta de Lucas Lima, a volta do Dodô. Teve a ausência do Soteldo no primeiro tempo, mas que foi a campo com aquela escalação que nós falamos: João Paulo, Joaquim João Basso e Dodô fazendo a zaga, Lucas Braga e Kevson nas pontas, Dodi entrando nesse primeiro volante, com o Jean Lucas acompanhando, Lucas Lima mais avançado, Marcos Leonardo e Silveira no ataque. E foi com essa formação que o Santos chegou muitas vezes e com perigo no ataque, antes dos 9 minutos. Principalmente o Kevson, ele conseguiu, pelo menos ofensivamente, fazer frente ao Aderlan. Depois, defensivamente, o Aderlan até apareceu bem, mas o Kevson estava conseguindo aproveitar aquela lateral. O Santos estava se aproximando bem da marcação, da área do Red Bull Bragantino, teve chances. Essa sequência, inclusive, né? Teve o chute do Lucas Lima, que pega na trave, ou depois no rebote o Santos ainda continua com a bola. E tem uma questão nesse lance que uma das páginas do Instagram que chamou a atenção, e eu já vou aproveitar para falar sobre isso agora. O Lucas Lima, depois que chuta, ele é derrubado na área e ninguém viu, assim, meio que passou despercebido, mas é um primeiro momento de uma arbitragem que pareceu bastante, eu vou falar assim a minha impressão, ela pareceu desfavorável ao Santos, assim, né? Eu gosto sempre de falar que as arbitragens precisam ser coerentes, né? Elas precisam usar sempre os mesmos critérios, mas esse jogo eu achei que tanto o Rafael Claus quanto o VAR do Igor Benevenuto não tiveram assim uma coerência entre as chamadas que foram feitas com relação ao Red Bull Bragantino e com relação ao Santos. E isso sim é uma coisa que para mim é interferência de arbitragem, então eu acho que ocorreu nessa partida. Nesse primeiro lance, por exemplo, teve. As pessoas simplesmente não viram, mas o Lucas Lima é derrubado na área depois da finalização, com 50 segundos de jogo, mais 50 segundos de jogo.
já é jogo, e o VAR não chama. E depois disso, tiveram vários lances que o time do Santos pediu a intervenção do VAR e o Rafael Claus, não sei se o VAR chegou a chamar, mas o Rafael, mas aparentemente não, né? O Claus não fez aquele sinal de ouvir o VAR, então nem o VAR chamou e nem o Claus interferiu. Tem um lance que a bola bate na mão, não teve nem replay, não dá pra saber. Tem um lance que o Lucas Braga é derrubado ali, eu acho que não foi pênalti, acho que o Lucas Braga procurou o toque, que inclusive eu não acho que teve. Mas teve um outro lance, eu não lembro quem que é, nos melhores momentos não tem, mas um jogador um defensor do Red Bull Bragantino, ele chuta a bola, e até aí ok, mas quando ele desce pisando no pé do jogador do Santos. Esse lance, ele deveria ser... Eu entendo a ideia de que ele chutou a bola antes, e beleza, mas a gente já viu lances em que o jogador busca a bola, eventualmente acerta a bola, mas pelo peso, né, pela violência do, do lance, acaba sendo revisto, até para ver uma questão de cartão vermelho. Eu acho que esse lance caberia isso, se não só pelo pênalti, mas por cartão vermelho. E se ele fosse revisto, eu acho que acabaria sendo dado o pênalti pela força do pisão. Acaba sendo falta pela imprudência do jogador. Mas mais do que isso, teve alguns lances no meio do campo, assim. O lance do Jean Lucas eu achei meio absurdo. O Jean Lucas tomou um amarelo aparentemente por simulação, o que é bem bizarro, porque foi um lance que, olhando na TV, foi falta. E o jogador do Red Bull Bragantino matou um contra-ataque. E o Jean Lucas tomou um amarelo. Assim, foi um lance bem estranho. Depois, eu não sei aqui no SofaScore não tá marcando, mas na TV apareceu que o Marcos Leonardo teria tomado um amarelo. Eu acho que não teve, acho que foi erro da TV. Pelo menos no SofaScore não tá dizendo. Enfim, o Santos então teve essa questão da arbitragem que acaba acirrando os ânimos, né, bastante. E teve muita reclamação de lances depois do primeiro gol do Red Bull Bragantino, que foi aos 9 minutos. Um lance em que o Santos, um lance de bola cruzada, né, a bola volta, e eles acabam jogando não sei nem quem que finaliza, mas enfim, pro jogador do Red Bull Bragantino, que se aproxima da, da área absolutamente sozinho, assim. Ele parece que vem do meio de campo, pega a bola livre, coloca a bola. Nossa, não ia no ângulo. Eu acho que o João Paulo ainda defende e bate na trave. Só que daí ela fica fácil e o Sacha corre mais do que o defensor. Eu avisei aqui que o Sacha era um jogador perigoso. Eu não acho ele um craque absurdo, mas ele é um jogador muito inteligente. Ele sabe onde estar. Ele mostrou isso quando estava aqui naquele time do São Paulo de 2019. Para quem não lembra, o São Paulo queria mandar o Sacha embora, no sentido de que não via capacidade nele. E no fim das contas o Sacha se manteve. E eu acho que ele até foi artilheiro daquele time. Que falava-se muito que o Santos precisava ter um centroavante. Mas o Sacha fazia muito bem esse falso 9, digamos assim, que o Jean Lucas fez no Campeonato Paulista. O Sacha preenchia muito bem esses espaços. Ele sabia estar nos lugares que ele precisava estar e finalizava bem. Então, tanto que é o batedor de pênaltis do Red Bull Bragantino. Estava no lugar certo, se adianta, corre mais rápido do que o defensor, só completa pro gol. Santos que deixa os jogadores na posição legal. E aí, o Santos continua pressionando, continua se aproximando do gol do Red Bull Bragantino, mas depois desse primeiro gol, logo em seguida desse primeiro gol, o Santos parece que tem uma pane, assim. O João Paulo tem que fazer algumas defesas absurdas. Teve uma de uma cabeçada que ele consegue espalmar e depois a bola sobra, ele defende com o pé esquerdo erguido, assim. Mas o Santos chega a retomar até o controle da partida, mas de novo falha na defesa e o João Paulo sai de uma maneira meio estabanada. Ele normalmente fecha o ângulo, acho que ele poderia ter feito isso, mas ele vai tentar tirar a bola, não tira, derruba, é pênalti, toma um amarelo. O João Paulo que está fora da partida contra o Internacional. Então, o Inter acho que não vai ter o John, que eu acho que ele está por empréstimo. Mas o Santos terá Vladimir no gol, então já considero 3 pontos perdidos aí. O Sacha bateu o pênalti. O João Paulo ainda conseguiu encostar na bola no pênalti, mas a bola entra.
E aí no intervalo eu acho que bateu o desespero do Marcelo Fernandes, porque se vocês pararem pra pensar nessa última passagem, ele nunca esteve perdendo por 2 gols. E principalmente ele nunca foi pro intervalo perdendo o jogo, né? Contra o, o Bahia, o gol sai no segundo tempo. Bom, contra o Palmeiras o Santos consegue empatar antes do intervalo. Contra o Vasco o Santos vai pro intervalo ganha de 3-1. Então eu não sei se o Marcelo Fernandes desesperou no intervalo por estar perdendo, e isso é uma coisa muito complicada, porque vai acontecer, né? Eventualmente vai acontecer. E aí ele parece que olhou e falou assim, não, tá tudo errado, preciso arrumar tudo. E ele tirou o Kevson, o Lucas Lima e o Silveira para colocar o Soteldo, o Nonato e o Mendonça. O Mendonça eu não colocaria, o Kevson não tava mal, eu não tiraria o Kevson, principalmente para colocar o Nonato, que jogou muito mal. E o Soteldo, sim. O Soteldo dá essa qualidade. O Soteldo tá numa fase boa, jogou demais nas eliminatórias. Entrar no lugar do Silveira, tudo bem. É porque o Silveira, ele parece meio ansioso para marcar o primeiro gol. Então ele tenta umas finalizações meio erradas, assim, aconteceu no primeiro tempo. Mas daí ele meio que desmonta essa formação que ele tinha feito, porque o Dodô volta a avançar, volta a jogar com 2 zagueiros. E com 1 para 2 minutos, o time da Red Bull, de novo, né? Aquela coisa de dar tudo errado. Tudo que o Marcelo Fernandes tenha conversado no intervalo. Com 2 minutos, o cara o Elinho, acho que é, do Red Bull Bragantino, ele escorrega, caído, ele consegue jogar a bola pro meio da área. O Eric Ramírez chuta e a bola eu acho que até ia para fora, inclusive. Mas ele chuta, desvia, se eu não me engano, no Joaquim. E aí entra o terceiro gol, acabou o jogo, tá morto. O Joaquim, nesse lance, eu não sei, eu não gostei muito da postura dele, porque. Corporal mesmo. Porque ele faz o movimento de tirar a bola, aí a bola bate nele e entra. Eu acho que o zagueiro ele tem que entrar na frente da bola, ele tem que fazer o máximo para tirar a bola de lá, né? Não entrar no meio do caminho. Não sei se ele achou que ia para fora também, mas ele vai muito lentamente. E aí dá certinho tempo para ele fazer o ângulo que desvia, bate nele e entra. Gol do Red Bull Bragantino, aí o jogo tá morto. Depois o Dodge ainda sai, Dodge que não fez uma boa partida, entra o Patati. No finalzinho sai Marcos Leonardo para entrar o Furt, que eu acho que vai acabar virando titular desse time em algum momento. E o Santos continua atacando. Aos 40 do segundo tempo, o Santos consegue puxar um ataque. O Mendonça quase impedimento, mas bem na linha. Joga pro meio, o Léo Ortiz tá marcando o Furt. A bola passa pelo Furt e o Léo Ortiz empurra pro gol. E aí 3-1. E do jeito que o Santos estava pressionando, assim, num dia melhor, talvez até desse tempo, né? Com 40 minutos o Santos empata, sei lá, 3 minutos depois consegue marcar o segundo gol. Poderia até dar esse calor aí na partida, mas nada estava dando certo. Um pouco antes do gol teve um lance que o Furt aparece na cara, se eu não me engano, ele finaliza, o Clayton defende, a bola sobra meio esquisita para, acho que é o Mendonça até que encosta de cabeça nela, e embaixo da linha o zagueiro do Red Bull Bragantino tira de peito. Então é um jogo que realmente nada vai dar certo, nada deu certo nessa partida, mas é isso, né? Tem jogos que serão assim, nem todo jogo a bola que o Furt isola para lateral vai bater e voltar para dentro. Hoje a benção do Pelé nos faltou. Mas o Santos conseguiu 2 vitórias fora de casa nas últimas rodadas. Como eu falei, compensam mais ou menos essa derrota pro Bragantino e pro Cruzeiro. Então, de novo, o Santos fica com os 30 pontos, fica em 17º, começa a rodada, termina a rodada na zona do rebaixamento. E agora vai enfrentar o Internacional lá no Rio Grande do Sul, em Internacional. Próximo domingo, às 4 da tarde. Então, um jogo que é bastante importante. Lembrando de novo, o Santos tem mais 5 jogos em casa. Curitiba, Cuiabá, São Paulo, Fluminense e Fortaleza. O Santos vencer esses 5 jogos e escapa do rebaixamento. Qualquer vitória fora de casa tira a obrigação do Santos ter que vencer esses jogos. Ou vitória ou 3 empates. Então, se for considerar que o Santos nos últimos 5 jogos perdeu 2 em casa e ganhou 2 fora, né? E ganhou 1 em casa.
não sei, talvez o Santos consiga ter uma formação melhor aí para jogar fora de casa, né? Aproveitar a situação. Lembrando que o Internacional não tá assim tão bem. Se o Santos tivesse vencido, teria passado o próprio Internacional. Então, caso o Santos vença o Inter, ultrapassará o Internacional e, consequentemente, sairá da zona do rebaixamento. Depois desse jogo, o Santos pega o Coritiba na quinta que vem, dia 26. E aí ainda não desmembrou as rodadas, mas é Corinthians fora, Flamengo fora e aí o Cuiabá em casa. Então, seria muito importante. Não que o Corinthians esteja jogando super bem, mas é um time bastante complicado, principalmente fora de casa, na casa deles. O Flamengo também, agora com o Tite de treinador. Mas o Santos precisa pensar no Internacional agora. E terá os desfalques de João Paulo e Jean Lucas. Então, dois jogadores que vêm sendo muito importantes. Terá a volta de Tomás Rincon. E aí a gente pode pensar em algumas possibilidades para esse time. Claro, o Lincoln vai voltar, vai entrar no lugar do Jean Lucas, mas quem que entra no lugar que foi ocupado pelo Dodi, né? Ou melhor dizendo, se o Rincon voltar para essa primeira volância, o Dodi vira segundo volante, não sei, talvez um Nonato, não sei, talvez o Lucas Lima, enfim, tem algumas opções para esse Santos. Imagino que o resto vai ficar igual, e aí no gol, porque essa diretoria tem uma gestão bizarra, o Vladimir está de volta, Vladimir chama gol, então pelo menos, assim, 2 gols o Santos deve tomar, minha aposta. Se todo jogo o Santos toma pelo menos um, com o Vladimir, pelo menos 2 eu acho que o Santos vai tomar, ou seja, para vencer o Santos vai ter que fazer 3 gols. Para isso, precisa melhorar muito a pontaria. O Santos, segundo o SofaScore, finalizou 26 vezes, sendo que apenas 7 foram no alvo. Teve aquela bola na trave, enfim, acho que bola na trave conta como fora. Mas teve alguns lances bem bizarros. O Kevson que teve alguns momentos bons, assim, de conseguir avançar, chegar na linha de fundo. Teve uma bola que ele meteu, aí se consagra e isolou a bola. O Nonato também teve uma hora que isolou a bola. Então o Santos conseguia criar jogadas, mas o pessoal, não sei se na hora que bateu o desespero, assim, faltou muito capricho na finalização. É imprescindível que o Santos melhore isso contra o Internacional. Mas também tem a questão de jogando fora de casa, um adversário que não está na melhor das fases. Apesar de ter vindo, né, de um mata-mata, de uma semifinal de Libertadores, acho que é um time melhor do que a tabela diz. Mas o Santos precisa pensar no seu e precisa fazer o máximo para vencer domingo. Certo, pessoal? Então, uma derrota dolorida, até porque, principalmente pelo primeiro tempo, o Santos não jogou mal. Teve sim falhas, o Santos já não tem mais espaço para falhas, não pode falhar, não pode perder gols da maneira como perdeu, porque do jeito que o Santos estava jogando, era possível assim pensar que o Santos poderia ir com 2-1, perdendo de 2-1, e aí talvez voltar com o time do mesmo jeito. Enfim, é importante que o Marcelo Fernandes olhe para esse jogo e, já que ele fala sobre estudar os adversários, que ele estude como que ele foi nessa partida, e vamos ver se o Santos terá um desempenho melhor contra o Internacional na semana que vem. Certo, pessoal? Então este foi o nosso pós-jogo aí dessa dolorosa derrota, principalmente pelo que o Santos fez, né? O Santos não jogou mal, mas destacar aqui que a torcida, depois da partida, gritou o nome do Santos, gritou, apoiou o time, assim, eu acho que é importante essa união. De novo falo, o que a torcida do Santos vem fazendo é algo a ser destacado. Olhando, por exemplo, para o rival da capital, eles já estão com protestos, tiraram o nome do patrocinador da camisa que a torcida levanta, então acho que a torcida do Santos está dando uma demonstração de como deve ser nos momentos de dificuldade. Espero que o time corresponda, mostre aí que foi um acidente, foi realmente um tropeço, e que a pegada dos outros jogos vai se manter, porque eu acho que o trabalho do Marcelo Fernandes está sendo bom. O começo do jogo do Santos mostra isso. E aí agora é importante que ele olhe para os próprios erros e aprenda com eles. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês que estão inscritos no canal.
Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, compartilha e diga o que você achou desta partida do Santos, dessa derrota muito dolorosa. Obrigado a todos, pra cima deles, domingo tem mais. Abraço!